Olá, bom dia, internautas Jornais News do Paraná. Estamos aqui novamente com a Graciele Rimongato. Bom dia. Bom dia. Bom dia para todos vocês. E assim, toda semana a gente conversa um assunto um pouco diferente, aborda alguma questão mais específica ou mais abrangente. E para hoje você trouxe uma questão bem complexa e talvez até polêmica sob algum ponto de vista. E eu queria que você explicasse essa afirmação. Constelações sistêmicas são um apoio à vida. Sim. Então, ao mesmo tempo que é complexo, é muito simples. Muito simples por quê? Porque nós podemos nos beneficiar do conhecimento sistêmico, de todo o conhecimento que embasa as constelações, sem necessariamente ser um constelador. E mais do que isso, eu quero deixar muito claro para todas as pessoas que a constelação não é uma terapia, como a maioria das pessoas tem experimentado. A maioria das pessoas percebe ou conhece ou já ouviu falar de constelação no sentido de ser uma terapia, de ser uma intervenção feita por um terapeuta ou de algo restrito aos terapeutas ou aos psicólogos. Ou então tentar resolver nas constelações alguma questão que poderia ser tratada na terapia e trata só com as constelações. Sim. Não vai resolver. Então, porque não é uma terapia. Não é uma terapia. Mas quanto a resolver ou não, a constelação ela pode ser utilizada então, no ambiente da terapia, por um psicólogo, por um terapeuta, por alguém que, como eu, estudei durante muitos anos para me tornar facilitadora. Então, a minha profissão de formação na universidade é farmácia, eu sou farmacêutica. E quando eu conheci as constelações, eu fui fazer um curso de constelação, depois de alguns anos, porque eu me interessei muito pelo assunto, com a única intenção de autoconhecimento. Em nenhum momento, quando eu fui fazer o curso de constelação, eu fui fazer para me tornar uma facilitadora de constelação. E eu fui literalmente para eu compreender como eu funcionava, o porquê das minhas tristezas, o porquê eu sempre falo minha vida era boa e eu não me sentia feliz no nível que eu queria. Então eu fui buscar o recurso do conhecimento sistêmico para eu me conhecer, para eu conseguir conduzir melhor a minha vida. Quer dizer, então são duas coisas diferentes que você está querendo dizer, se eu entendi direito. Uma coisa são... Oh, chegou a companhia. Uma coisa são as constelações, né? A intervenção, a constelação, aquele fenômeno, a intervenção, quando você vai resolver uma questão pontual ou uma questão mais específica. E outra, num momento da sua vida que realmente era uma necessidade de um entendimento, de um conhecimento que não deixa de ser uma espécie de terapia que você estava buscando, um autoconhecimento. Aí você foi buscar conhecimento, não a intervenção da constelação, mas o conhecimento sobre o que são as constelações e sobre o que rege as constelações. Uhum. Isso tem a ver com as leis sistêmicas, então? Sim. Então, o que acontece? Bert Hellinger, ele além de ter estudado muito, ele era padre, ele estudou filosofia, ele estudou pedagogia, ele se interessou muito pela psicanálise, estudou Freud, Jung, que é bem da área da psicologia. E também ele estudou outras intervenções que são terapêuticas, análise de script, são tudo de setores da terapia. Só que com todo o conhecimento dele, com a experiência de vida dele, ele ficou mais de 16 anos trabalhando com os Zulus na África, ele trabalhava nesse ambiente da igreja, ele era um missionário da igreja católica, e ele tinha, além do conhecimento, muita experiência pessoal de convívio e de sentir como as pessoas experimentavam a vida a partir dos contextos onde estavam inseridas. Quando ele voltou para a Alemanha e ele não se adequou, talvez mais, dentro das regras da igreja, porque ele tinha muitos limites de atuação, porque ele precisava respeitar as regras da igreja. Então ele não era uma pessoa
que estava apoiando a vida dos outros com uma intervenção, com a constelação ou com um círculo de construção de soluções, por exemplo, que era o que ele já trabalhava. Então, ele tinha regras. E como ele precisava da liberdade dele, porque ele sabia que tinha algo importante para ele perceber e para ele trazer, as pessoas que estão nesse caminho, elas acabam sendo conduzidas. E ele foi conduzido. E ele saiu de dentro de parâmetros que já existiam e foi experimentar a vida a partir do que ele tinha por dentro. E depois, então, que ele saiu da igreja, ele se aprofundou nessa área das terapias, como eu já falei, a psicanálise. Ele estudou muito da psicologia, estudou vários autores, Virginia Satir, Moreno, Eric Berne, a parte da PNL também, porque essa nossa comunicação, ela significa tudo na nossa vida. E ele trouxe a constelação, sim, para a psicoterapia. E logo depois, ou algum tempo depois, ele foi percebendo que era muito maior do que restringir a área da psicoterapia. E que essas intervenções da vida, na nossa vida, esse impacto dessas leis sistêmicas, que ele foi a pessoa que identificou que existem essas leis, ele compilou, ele nos trouxe clareza enquanto a existência dessas leis atuam na nossa vida e na vida de todas as pessoas, independente de qualquer coisa, independente de ter um problema ou não, independente de ter uma questão terapêutica ou não. Então, esse conhecimento ele foi ampliando e ele foi para a área da pedagogia, porque uma professora começou a participar dos seminários e começou a compreender essas leis e começou a perceber o quanto na escola a validação e a violação dessas leis traziam resultados ou positivos ou negativos. Então, o ambiente escolar é um ambiente de acolhimento, de reconhecimento, de validar que cada um pertence da maneira que é, que cada um tem um lugar, que existe um movimento de troca e que precisa estar consciente também. E o que acontecia é que, trazendo esse conhecimento para os outros contextos, foi se identificando o quanto aquele contexto poderia melhorar a partir, então, da validação dessas leis. Que eu sempre falo, né? O pertencimento, a ordem e o equilíbrio. E o pertencimento, a ordem e o equilíbrio não são simplesmente um conceito. Nós experimentamos o impacto de validar ou não o pertencimento 24 horas por dia. Então, se eu restringo esse conhecimento a um consultório ou a um terapeuta, eu estou deixando de desfrutar de algo muito importante e que vai me levar para um outro nível nas relações, só por não saber. E como é que a pessoa, por exemplo, porque a gente tem falado bastante sobre as constelações, sobre quando constelar, onde buscar ajuda nesse caso e tal. E como que uma pessoa pode começar a se envolver com esse conhecimento? Onde que ela pode começar a tomar, vamos dizer assim, o norte? Porque é um assunto, depois que você compreende, simples, mas no início é difícil, porque é um universo novo, né? É toda uma outra, até linguagem diferente, que a gente talvez não está tão acostumado no dia a dia. Como que a pessoa inicia nesse processo? Então, o desafio do aprendizado sistêmico, ele não é só no começo, ele é algo para a vida. Então, hoje, eu falo por mim, fazem 15 anos que eu conheci as constelações. Em 2014, eu terminei a primeira formação que eu fiz. Depois que eu terminei a primeira formação, eu não parei em nenhum momento de continuar nas formações. E continuo ainda, né? E mesmo eu sabendo, mesmo eu ensinando, mesmo eu trabalhando como facilitadora de constelação, na minha vida real, no meu dia a dia, eu preciso me manter o maior tempo possível consciente, presente e disponível para eu não violar. Porque quando eu olho para o meu marido
e eu me incomodo muito com o aspecto dele, e eu me separo um tanto dele por estar percebendo esse aspecto, eu estou violando o pertencimento. Mais ainda, se eu falo, meu Deus, ele tá igualzinho à mãe dele, como pode? Interrompeu. Mas, Gra, quer dizer que eu não posso mais sentir isso, ter opinião e nem reparar que sim, ele tá igual à mãe dele? Não é isso. Eu posso constatar, eu posso observar, eu posso perceber 100%, eu posso inclusive comunicar isso. Só que tem um outro movimento interno no momento em que eu me exponho, que eu informo. Isso acontece bastante também na relação com os pais, né? Porque até, ou com os irmãos, porque você tem uma intimidade maior, né? Sim. E aí acaba, de repente, julgando o pai ou a mãe. Isso também não precisa nem ser consciente ou sem maldade, né? Sim. Tipo, olha, eu vou te corrigir porque eu gosto de você, mas viu? Isso também vai ter uma conotação de violação de ordem, por exemplo. E tem uma consequência. Tem uma consequência. Falou, né? Então a pergunta que você fez antes, que eu quis explanar nesse sentido de que não é simples, mas ao mesmo tempo é simples. É um conhecimento que vai me trazer um resultado positivo 100% das vezes, mesmo que no primeiro momento me cause um pouco de sofrimento. Porque eu preciso abrir mão de uma construção interna que eu fiz, do ego, daquilo que me deixa especial, talvez, e encontrar um centro. Quando eu encontro um centro, eu consigo me relacionar com todas as pessoas. Aí, como uma pessoa que não quer ser terapeuta, por exemplo, mas quer ter outros tipos de resultado nas relações, ou no trabalho, ou na profissão, ou em qualquer área da vida, ou diante da própria família, pode se beneficiar disso. A única maneira de cada um se beneficiar desse conteúdo é se dedicando no aprendizado, é estudando. E como é que estuda isso? Tem N maneiras. Mas para quem está escutando a gente agora, como é que poderia começar? Existem vários livros que falam sobre isso, e alguns até são mais tradicionais, muitos são escritos pelo próprio Bert Hellinger, né? Sim. Então, assim, para um começo, né? Como que a pessoa dá esse primeiro passo? Então, eu sugiro que vocês abram mão, todas as pessoas, cada um abra mão dos conceitos de que ouviram falar sobre a constelação e se permitam ir num workshop de constelação, participem de um movimento onde tem constelação, para você experimentar se isso faz sentido para você ou não. E independente do que os outros falarem sobre a constelação, cada um é adulto o suficiente para ir lá, ter a experiência e aí decidir se faz sentido ou não e se talvez você possa se aprofundar nisso ou não. Primeiro passo. Só não vale se boicotar, né? Só não vale falar. E falar assim, não, eu vou lá porque eu vou provar pra você que tá errado, e vai lá, emburra, senta num canto, né? Aí não vai resolver nada. Então tem que estar disponível. E se acontecer isso, tudo bem também, né? Pula para outro momento. Então, o que acontece? Você vai ter a experiência e você vai poder tirar as próprias percepções daquilo que é. Segunda coisa, na internet tem muito material gratuito. Porém, aqui no Brasil, como no mundo inteiro, tem muitas pessoas fazendo um curso de final de semana, que hoje uma amiga minha até comentou, olha, tem um curso de constelação xamânica, aprenda a constelação em 4 dias. Impossível. Uma pessoa não se torna constelador em 4 dias. Uma pessoa se torna um constelador depois que ela tem uma experiência de vida, onde ela vai, como diz uma professora minha, tapando os próprios furos. Não é ficar perfeito, mas é fazer o básico, pelo menos, para ter potência de fazer algo. Uma pessoa que vibra em qualquer objeção, ela não pode ser um constelador. Uma pessoa que levanta bandeira não pode ser constelador. Então, eu sou católica e só isso é o que é o certo. Não pode ser constelador.
Agora, se eu for católica e eu olho pra você, você é espírita, e eu digo, sim, assim como pra você, assim é pra mim. Assim como pra mim, eu respeito você. Isso é baixar a bandeira e ter um lugar pra cada coisa aqui. Uma pessoa que tem abominação por qualquer situação. Eu não suporto homossexualismo. Para mim, homossexualismo é pecado. Não pode ser um constelador. Eu vou resolver o homossexualismo com uma constelação. Não pode ser constelador. Então, qualquer bandeira que a pessoa levanta, ela está se opondo ao outro. Essa inclusive, é uma das premissas, né? Quando você começa a estudar a constelação, você começa a observar que tem muita coisa dentro de você que você precisa começar a se desarmar, né? São crenças, são conceitos. Sim. Que você começa a olhar até com um olhar diferente, porque em algum momento na sociedade, alguma coisa era certa. E isso foi evoluindo, sim, né? Sim. Então, assim, nós tivemos momentos horríveis da história, mas aquilo era certo, e aquilo, sim, era aceitado pela sociedade. Sim. Isso foi evoluindo, então a pessoa tem que se permitir nessa evolução também, isso, né? E essa consciência de que existe uma transformação contínua e nós estamos em processo de evolução contínua, essa consciência, ela vem com o estudo desse embase das constelações. Então, além das leis sistêmicas, que todas as pessoas precisam conhecer, precisam compreender e precisam saber como faz para atuar na vida a partir desses conceitos, que, de novo, não é só uma definição, é um conceito muito amplo e ele vai se adequando a cada circunstância da nossa vida. Então, não tem uma métrica e vai ser assim, e se você fizer assim, 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 você vai ter esse resultado. Não, você vai ter que estar disponível para mexer por dentro e calibrar cada relação a partir do conhecimento. Não o conhecimento me ajuda a isso, né? O conhecimento me ajuda a ter esse espaço interno onde eu consiga me mover validando essas leis. E isso é um percurso. Além dessas leis sistêmicas, tem vários outros movimentos que nós experimentamos, que uma das descobertas mais importantes do Bert Hellinger, talvez além das leis sistêmicas, seja a importância das consciências, né? Nós temos 3 tipos de consciência a partir do que ele percebeu. Nós temos uma consciência pessoal, nós temos uma consciência coletiva e existe uma consciência espiritual. Só que eu não consigo explicar para vocês a consciência espiritual sem a gente começar lá desde o início, para que cada um entenda o que é consciência pessoal, o que é consciência coletiva, consciência de clã. Então, isso é o aprofundamento no conhecimento, que não vai me transformar num constelador, num facilitador de constelação, a não ser que eu queira, mas vai facilitar a minha vida. E é por isso que a constelação, que não é só uma terapia, como eu já disse antes, a constelação, o conhecimento que embasam as constelações é um apoio à vida de qualquer pessoa. Se você for um médico, esse conhecimento vai ampliar a sua atuação e os seus resultados como médico. Se eu sou uma vendedora de uma loja no balcão, o conhecimento vai agregar muito e vai potencializar o meu resultado enquanto vendedora. Se eu for farmacêutica, que nem no meu caso, eu vou ter outra experiência. É uma outra condição que a gente encontra de atuar na vida. As pessoas que participam das constelações, ou dos workshops, ou das oficinas de postura sistêmica que são presenciais, ou dos cursos de postura sistêmica, que esses são os caminhos para cada um aprender, não conseguem mais voltar ao modo anterior de funcionar diante da vida. Desvenda um novo mundo, né? Um novo jeito. Algo novo se mostra. Essa semana eu fiz eu trabalhei uma constelação, na verdade foi um atendimento, nem era uma constelação em si, mas foi um atendimento, que é um dos atendimentos que eu acho que são mais importantes, onde vieram irmãos. E um dos irmãos falou:
Eu já entendi que eu ocupei muito tempo o lugar da minha mãe. Eu queria conduzir a minha família de um lugar equivocado. Eu entendi que eu sou só a filha e muitas coisas me conduziram de uma forma diferente a partir dessa percepção, mas ainda eu tenho muito para entender. Ela falou, e o que te trouxe aqui? Aí ela falou, eu me preocupo muito com o meu irmão e eu me preocupo muito com a desenvoltura dele diante da vida. Eu quero muito que ele vá bem, que ele... Não é exatamente essas palavras, eu estou falando assim. Quer dizer, ela buscou sua ajuda para consertar um problema de ordem interna na família, que a gente já falou sobre isso. Ela falou assim, eu quero saber exatamente qual é o meu lugar e como eu funciono do meu lugar. Mas ela foi buscar tua ajuda para resolver o problema do irmão. Então ela tinha uma ideia. O que é a ordem? Uma ordem, a gente abrindo um pouco os conceitos, né? O que é a ordem quando a gente pensa num âmbito familiar? Ordem é, o pai e a mãe vieram antes, o casamento dos pais aconteceu, casamento eu digo a união, independente de ter papel assinado ou não, precede, e depois os filhos, também em ordem de precedência, quem veio antes, quem veio depois. Quando a gente pensa numa escadinha de filhos, então tem o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, e lá em 6 anos a mãe teve 4 filhos. É claro que o mais velho vai auxiliar os mais novos e assim por diante. E é bem provável que o mais pequenininho não vai poder auxiliar tanto o mais velho, mas o mais velho vai poder auxiliar os mais novos. E isso é uma ordem natural da vida e da experiência de uma família. E a mãe e o pai, sim, lidam com a contribuição dos mais velhos em relação aos mais novos. Quando os filhos vão crescendo, eles vão tomando o próprio formato, o próprio movimento. A partir do momento que eu atinjo uma idade adulta, eu posso olhar para os meus pais e falar assim, muito obrigado, né? Eu tomei muito, recebi muito de vocês e agora eu vou seguir minha própria vida. Os pais não precisam mais interferir, eles não são mais responsáveis. Porém, diante dos filhos tem essa ordem, os pais são grandes e os filhos são pequenos. Quando nós pensamos na linha de irmãos, mesmo que eu seja a irmã mais velha, se os meus irmãos mais novos já cresceram, cabe para mim fazer algo por eles ainda? Não, a gente até já falou sobre isso, né? De repente você até tira força. Você tira força. Você viola totalmente o outro. Você viola a dignidade do outro. Quando você diz, eu tô tão preocupada porque minha irmã ou meu irmão não vão pra vida, já poderiam estar fazendo tal coisa, mas não estão. E a minha vida tá andando, mas a vida da minha irmã não anda, por exemplo. E ai meu Deus, como isso me aflige. Não é assunto seu. A partir do momento que é adulto, vai pra vida. Vai pra vida. Quem pode fazer alguma coisa? Se for o caso, os pais. Se a mãe vem e me fala, olha, a minha filha tá com um problema sério porque ela tá com 30 anos e a vida dela não vai pra frente. Então eu vou fazer algumas perguntas para identificar se tem algo que eu possa fazer para apoiar. E talvez até um movimento sistêmico fenomenológico a partir da necessidade. Mas a mãe tem esse direito, porque a mãe está no nível maior da hierarquia. O irmão, não, nem se for o mais velho, não. Tá, aí o que acontece quando eu me preocupo demais com os meus familiares que estão nesse lugar, que é a família de origem, a família atual e o trabalho. Se eu estou me preocupando demais com o meu irmão, com a minha irmã, com a minha mãe, com a preocupação da minha mãe em relação aos irmãos, onde eu tô? Coloquem campos onde tem aqui minha vida atual. Mesmo se eu não for casada, eu tenho uma vida atual agora. Eu sou adulta. Aqui, num círculo anterior, está a minha família de origem, que eu pertenço
e a família também me pertence. E sim, tá ali. Eu tô aqui e o meu trabalho tá aqui. Então eu fico aqui. Eu fico entre o meu trabalho, a minha vida, os meus afazeres, o meu contexto onde eu vivo, na minha casa, com as pessoas com quem eu vivo. E esse lugar ali, a gente considera ele um lugar, não é passado, mas ele é algo que não me pertence mais. Não é o primeiro plano. O primeiro plano é aqui, agora. Se eu tenho marido e filhos, é aqui. Se eu estou ocupada fazendo um papel aqui, lá na minha família de origem, eu estou 50% só na relação com o meu marido e com os meus filhos, ou menos. E no meu trabalho, então, é muito menos do que 50%. A minha inteireza é violada quando eu estou querendo resolver um problema lá dos meus pais ou dos meus irmãos. E é muito comum a gente justificar isso por amor, né? Mas também não tem uma Mas questão eu de ego. amo eles, né? Mas não tem uma questão de ego? Porque quando Sim. você se dispõe ou se predispõe a ajudar alguém que não necessariamente está precisando da sua ajuda ou que precisa caminhar com as próprias pernas, você não está se colocando a maior, né? Eu sou melhor, então eu preciso te ajudar. Uma das características principais que acontece é se eu estou bem sucedida, eu estou num relacionamento saudável, está legal a minha vida. E aí eu olho pro lado e eu vejo que o meu irmão ou a minha irmã estão enfrentando problemas. A empresa deles quebrou, estão devendo tudo o que tem, e eu sinto, além de tudo, eu ainda tenho pena dela, né? Então a gente precisa entender que compaixão é uma coisa. Compaixão tem a ver com reconhecer e se disponibilizar. Pena faz eu ficar muito agigantada em relação ao outro. Se eu sinto pena de você, eu estou dizendo eu sou tão melhor do que ela. Eu não estou dizendo. O pano de fundo de sentir pena é se colocar maior do que o outro. E ninguém é maior do que ninguém. Eu não sou maior do que você, que nós somos conhecidas, parceiras, amigas, mas não somos familiares. Eu sou igual a você. Eu sou igual ao meu pai e à minha mãe. Eu sou igual aos meus irmãos. Eu tenho a mesma condição. A existência para todos nós vem na mesma proporção. Ninguém é mais privilegiado ou menos privilegiado. Cada pessoa experimenta os contextos que são a necessidade dessa alma nessa existência de percorrer o próprio caminho. E aqui, como eu falei já em algumas outras lives, tem um livre-arbítrio. Então eu estou aqui, o exemplo dessa pessoa que eu atendi essa semana. Eu sei que o meu lugar na ordem é esse. Mas as minhas atitudes, o meu movimento interno, ele não está validando aquilo que eu sei. Então aqui tem um livre-arbítrio. Se eu já sei que eu não posso me meter na vida da minha irmã, a não ser que eu seja solicitada. O que significa isso, Gra? Minha irmã está com um problema e ela fala pra mim, eu tô com um problema, você pode me ajudar? Aí eu devolvo pra ela, sim, como eu posso te ajudar? Tá vendo? Agora, se a minha irmã fala assim pra mim, eu tô com um problema, você pode me ajudar? Sim, vamos fazer uma constelação. Onde que eu tô? Já foi. Então, quando eu devolvo, como eu posso te ajudar? Eu tô sendo humilde. Eu não sei como ainda. E aí ela fala pra mim assim, eu preciso morar lá na sua casa por um mês. Daí eu vou pensar, eu dou conta disso? E eu posso falar sim, você é bem-vinda se eu tiver um lugar adequado, se eu tiver espaço. Ou eu posso falar, eu sinto muito, eu não posso fazer isso por você. Tá vendo de novo? Que fica na mesma proporção a conversa. A gente precisa começar a sentir a experiência
que o campo todo informa. Não só o que a minha cabeça informa ou a minha culpa informa. Porque se eu tenho pena, eu ainda por cima estou sentindo culpa. Tá tudo misturado. Tem ego misturado, tem sair do lugar misturado, tem várias coisas que se misturam. Ou então faz um sacrifício para depois jogar a vida inteira, né? O sacrifício descompensa. O sacrifício descompensa. Aquilo que eu faço de bom grado, com prazer, e precisa estar muito ciente se é prazer e bom grado ou se é a cabeça que quer. Aquilo que eu faço com prazer e de bom grado não exige compensação. Então, se eu faço algo por você e eu faço com alegria, com prazer, não por obrigação e nem para ganhar alguma coisa em troca, se eu faço realmente com alegria, não me importa se o meu atendimento custa R$1.000, mas nesse momento eu ofereci isso de uma forma que para mim tá leve. Zerou. Se o outro se sente devedor, o problema é dele. Mas se para mim... Então, isso já é um movimento de uma compreensão lá da consciência espiritual. Mas para chegar nessa consciência espiritual, a gente precisa entender o percurso. Porque senão nem a gente... sempre é natural, né? Vai ficar, né, nesse jogo. E falando nisso, me vem muito sobre amor incondicional, né? E eu já falei isso na semana passada um pouco, mas é um assunto que ele precisa ser olhado. É fácil amar numa condição. Então, se o meu marido se comporta, eu amo ele. Se ele não faz as coisas do jeito que eu gosto, que me agradam, aí eu não amo tanto. Que amor que é esse? Se a minha mãe se comportar e conversar do jeito que eu acho que tem que ser, e se vestir do jeito que eu acho que tem que ser, e fazer as coisas que eu acho que tem que ser, então ela é digna do meu amor. Se ela ficar com aquele comportamento, que Deus me livre, que me envergonha, como eu vou amar isso? Olha, tá vendo a condição? E todos nós experimentamos amor condicionado na maioria das vezes. Mas isso já vem até da criação, né? Porque os filhos muitas vezes aprendem a se comportar conforme o amor do pai e da mãe, né? Se eu fizer isso, meu pai não, né, Você não vai percebe me amar. como é importante esse conhecimento? Eu não sou terapeuta, eu trabalho só em casa, eu sou uma pessoa que cuido da casa e do lar, eu não preciso do conhecimento sistêmico porque eu não trabalho fora. Precisa, para você saber conduzir os seus filhos, para não colocar um condicionamento, um quadrado na cabeça do filho. Filho, não faz isso, senão a mamãe vai ficar triste. Filho, faça assim porque você vai se sentir melhor. E aí eu posso sentir aqui, do que mesmo depende da minha felicidade. Minha felicidade depende se o meu filho vai tirar 10 na... você tirou nota baixa, me deixou triste. Mentira! A minha felicidade não depende da nota do meu filho. A minha felicidade depende de outras coisas. Então não tem como não falar sobre esses assuntos sem aprofundar dessa maneira. A gente já vai ampliando. Mas assim, é uma coisa muito simples e que pode ter consequências muito severas. Porque essa questão da nota que você falou, por exemplo, quantas crianças pode acabar não com o sofrem futuro com do ansiedade, né? Porque tem aquela pressão por passar no vestibular, porque por bem senão na eu nota, vou deixar os meus pais tristes. e conduz a vida, né? Pelos pais, pelo amor dos pais. Porque se eu fizer isso, meu pai não vai mais me amar. E daí tem um detalhe. Quando eu olho pro meu filho e falo, nossa filho, você tirou nota baixa, fiquei triste, eu estou agindo com uma boa intenção e com amor, porque eu amo meu filho, eu quero que ele vá bem na escola. Então aqui não tem certo e errado, não tem se eu agir dessa forma eu sou uma má mãe, e se eu agir de uma forma então que eu sei apoiar eu sou uma boa mãe. Não, todos nós somos bons pais, boas mães. São só ajustes. O Bert Hellinger tem uma frase que a gente lembra de todo momento: o essencial é simples, o essencial é simples, o essencial é simples. Então vamos nos dispor a fazer o básico do dia a dia. Utilizar, por exemplo, esses conceitos do pertencimento, da ordem e do equilíbrio desde a hora que acorda, comigo mesma. Como eu valido o meu pertencimento? Como eu valido quem eu sou? Como eu reconheço quem eu sou? Como eu me posiciono no meu lugar?
como eu lido com essa troca entre as pessoas? Eu me sinto como se eu estivesse devendo para todo mundo? Ou eu me sinto como se as outras pessoas me devem? Começar aqui. E aí começar a trazer esses conceitos para o relacionamento mais próximo. Se eu moro com os meus pais, eu trago para o relacionamento dos meus pais. Se eu tenho um marido ou uma esposa ou um relacionamento, eu trago isso para o relacionamento. Eu começo a ser a experiência e eu não vou precisar fazer 20 constelações para resolver uma questão. Muitas vezes essa postura interna e esse convívio, esse movimento na vida a partir da compreensão de como fazer para não violar mais, já resolve a vida em 80%. A gente já falou que uma das ferramentas para isso, um dos jeitos, né, de você ter uma vida mais leve e aprender, né, esse equilíbrio ao longo do dia, é o curso de postura sistêmica, né, ativa, que ajuda muito. Tem algumas pessoas que têm um pouco de dificuldade de entender sozinhos, de aprender sozinhos, de estudar sozinhos. Essas pessoas têm algum tipo de suporte? Vamos supor, eu quero aprender sobre isso, não conheço e quero aprender. Eu posso procurar a Grato? Sim, então, desde o início que eu conheci as constelações, eu busco um jeito de ser esse conhecimento. E eu ficava muito brava comigo mesma quando eu me pegava num relacionamento do dia a dia, não sendo aquela informação que eu já sabia. Então, durante todo o percurso, fazia mais sentido para mim explicar para as pessoas o que explicar para as pessoas a partir do próprio contexto como atuar a partir dessas leis. Então, eu desenvolvi um atendimento que eu chamo de postura sistêmica no atendimento individual, onde eu apoio a pessoa num percurso. E aí a gente pode fazer vários atendimentos, não tem um número ideal de atendimentos, mas tem conforme a necessidade de cada um. Então, a partir desses encontros, você tem uma questão pessoal. Você quer melhorar lá no teu trabalho. Então, Gra, eu tenho isso. Como eu posso resolver isso? Então, eu vou apoiando você com esse olhar sistêmico, num passo a passo, a partir da tua própria realidade, é claro, onde você vai se sentir mais potente. E nesses movimentos, nesses atendimentos, eu vou sugerindo algumas tarefas. E essas tarefas estão a busca de informações que vai te dar essa sustentabilidade para você ser quem você é, para você experimentar a sua especialidade, para você experimentar o que você vai fazer nessa vida. Então você vai descobrindo. E eu já faço esses atendimentos há muito tempo. Se eu comparar os resultados desses atendimentos, são os atendimentos que eu mais gosto, porque o resultado é muito bacana. E além desse atendimento individual, tem os atendimentos em grupo, que eu chamo de oficinas de postura sistêmica. Então, normalmente são de 4 a 5 encontros, forma-se um grupo, e esse grupo se encontra uma vez por semana, e nós trabalhamos as questões de todos com base nesse apoio. Então, nós mensuramos qual é a questão do grupo e vamos trabalhando semanalmente com intervenções. Nesse momento são 4 noites, das 19h30 às 22h30, e também eu dou tarefas. Então as pessoas vão se envolvendo com aquilo que é necessário para ficar potente mesmo. Ninguém funciona na vida se não tiver potente. E é muito interessante, porque muitas vezes você precisa só desse primeiro passo, claro. né? Porque aquilo que a gente falou, quando você entende um pouco, é um mundo novo que se abre. E aí você falou que livros que a gente pode utilizar. São muitos livros. Os livros de constelação do Bert Hellinger, eles não são livros simples de ler. São livros muito complexos. Então existem outros autores também que têm livros. Os livros da Olinda Guedes são muito maravilhosos. Tem o que faz quem levamos para a escola, que é um livro que fala de pedagogia sistêmica, que todos os pais deveriam ler. E tem um livro que chama Além do Aparente, que ela traz de uma forma muito simples os conceitos e como nós podemos utilizar no dia a dia. Então, os livros, a literatura, um vídeo,
Nós temos vários vídeos também no YouTube, se alguém quiser acessar, tem as lives que estão gravadas. Ter esse conhecimento, esse acesso aos livros e ao que tem disponível na internet, por exemplo, e busquem com seriedade, procurem saber quem são as pessoas que vocês ouvem, por exemplo, junto com essas intervenções que a gente faz nos grupos, é muito enriquecedor. Então não tem como você experimentar a vida da mesma maneira. É impossível, porque algo novo vai chegando, o seu olhar fica ampliado e aquilo que fazia sentido para você antes, na semana passada, passa a ficar totalmente diferente. É só se lançando na experiência para realmente saber como é o resultado. Dar o primeiro passo, Dar né? o primeiro passo. Gente, se vocês ficaram interessados ou curiosos ou até motivados, né, para dar esse primeiro passo, entre em contato. Sim. Pode ser pelo jornal, a gente coloca vocês em contato com a Grato, pode ser diretamente com a Grato, que fica aqui em Toledo, mas, né, as pessoas de Cascavel e toda a região participam, né, dos grupos aqui também. Tem grupos que são abertos, que não tem taxa, tem alguns workshops que são beneficentes, né, que a taxa é alguma doação, né, para alguma entidade parceira. Então, assim, não tem razão tem para muitas não oportunidades. Tem muitas Inclusive, oportunidades. na quinta-feira agora, quinta-feira dia 23. Amanhã? Amanhã Isso. quinta, 23. Nós temos uma palestra sobre constelação. Essa palestra eu quero trazer bem pontual tudo isso que eu trouxe aqui, mas de uma outra forma. E para participar da palestra precisa então confirmar a presença, e essa palestra ela é beneficente, então a gente pede para as pessoas que desejarem contribuir para trazerem algo para UTI neonatal. Então fralda bem pequenininha, pode ser bodyzinho, pode ser shampoozinho, coisas que é necessário lá na UTI. Quem tiver dúvidas sobre o que trazer pode nos consultar. Ontem uma pessoa disse: eu posso levar gorrinhos de recém-nascidos, bem pequenos? Eu falei: nossa, que lindo, né? Porque na UTI eles usam sim esses gorrinhos nas crianças. Então, use a sua criatividade, venha contribuir, né, para essa beneficência, e também venha desfrutar desse conhecimento que é tão lindo e que enriquece tanto a vida das pessoas. E transformador, né? Transformador. Obrigada, gente. Até semana que vem. Obrigada, um Bom beijo. dia a todos. Beijo.